Estamos de volta agora com o nosso All News e as notícias mais quentes dessa quinta-feira, e a gente tem informações a respeito do presidente Lula e a decisão do presidente Lula em não estar em São Paulo no segundo turno das eleições. Havia uma expectativa de que o presidente Lula viesse para o último ato de campanha de Guilherme Boulos, o candidato indicado por ele, apoiado por ele em São Paulo, mas a decisão do presidente Lula, e segundo o que informa aqui o nosso repórter Lucas Borges, que vai publicar daqui a pouquinho uma nota a respeito disso, é de que a decisão de não vir para São Paulo é uma decisão do próprio presidente Lula e não uma recomendação médica para isso. Conforme falamos mais cedo, o presidente Lula passará por exames médicos amanhã, logo cedo, às 8 horas da manhã. E era justamente a expectativa para essa batelada de exames que viria a resposta se Lula poderia ou não fazer a viagem de Brasília a São Paulo, e com a liberação dos médicos para isso. Lula se antecipa à decisão dos médicos e decide não vir a São Paulo por uma decisão própria, inclusive a não votar. Ele vota em São Bernardo do Campo, ele vai usar a prerrogativa da idade, já que ele tem 78 anos, e não precisa, não é obrigatório o voto para ele, então ele não vai votar e não virá a São Paulo. Vai passar o final de semana em Brasília, e isso aqui na apuração do nosso repórter Lucas Borges. O presidente, inclusive, já avisou o próprio Boulos, né, que não virá a São Paulo. Lula disse que não vai conseguir participar, mas que vai participar, talvez, né, estão analisando aí se há uma possibilidade do presidente Lula participar online com Boulos numa live. Ele vai, segundo a primeira-dama, inclusive, Janja, há a possibilidade de Lula voltar a despachar já no Palácio do Planalto na próxima segunda-feira. Nessa semana, ele ainda segue trabalhando no Palácio da Alvorada, segundo as informações aqui do jornal Folha de São Paulo. Janja disse aos jornalistas que o presidente está bem, trabalhando, mas vai ficar em casa até domingo. Aí ela disse, a gente vai resolver ainda se vai ou não para São Paulo no final de semana, conforme a orientação médica. Isso foi o que ela disse antes dessa decisão, e agora Lula ficará em Brasília. É uma decisão aí que se antecipa à decisão dos médicos, Sakamoto. Os médicos dariam um aval para o Lula viajar ou não amanhã após os exames. E segundo as informações aqui do Lucas Borges, ele se antecipa e diz que vai passar o final de semana em Brasília. Eu estava até tentando conversar com as minhas fontes em Brasília e em São Paulo para entender se qual que é a justificativa para ele não vir, né? Se é, tudo bem, não é uma trava médica, mas ele está querendo descansar, ele está querendo não se mexer mesmo com recomendação médica que ele pudesse viajar, ou tem alguma questão política, alguma questão técnica, qual que é a razão deste momento dele não participar? Eu não tive ainda a resposta, estou perguntando se tiver, eu dou um retorno, né? Agora, é claro que isso, do ponto de vista do efeito prático, né, a campanha do Boulos se beneficiaria muito de uma presença, de uma carreata na periferia, por exemplo, com a presença do presidente Lula, exatamente por tudo que a gente já falou, porque o PT tem uma quantidade de votos na Zona Sul de São Paulo, e essa quantidade de votos, ela que tem historicamente ligação com o partido e que poderia vir a retornar na hora que o pessoal fizesse essa ligação entre Boulos e Lula, né? Então, com isso, perde Boulos na sua campanha. E você, Josias, como é que você vê essa decisão do presidente Lula? Ele mesmo tomar essa atitude, né, segundo o próprio Lucas, não é uma. Ele fez questão de deixar claro aqui para mim na mensagem de que não foi uma recomendação médica, né? Não foi uma recomendação médica, foi justamente uma decisão do presidente Lula, uma opção dele de ficar em Brasília nesse final de semana. É muito natural que o Lula queira se esquivar de fazer campanha de rua para o Guilherme Boulos. Tá, finalmente o presidente está em fase de recuperação. Caiu, não tem nem uma semana, né? Foi no sábado passado. Caiu no banheiro do Alvorada, bateu a cabeça, levou 5 pontos. Então, passou a semana com uma agenda mais leve, despachando no próprio Palácio da Alvorada, recebendo aqueles ministros com os quais tem mais afinidade.
participou ali por videoconferência da reunião da cúpula dos BRICS. Agora, a meu juízo, o presidente peca quando ele inclui na sua deliberação, que é uma decisão política, uma vez que ele está informando que não recebeu ainda dos médicos nenhum tipo de proibição para que ele se deslocasse, viajasse, ele peca ao decidir não participar do processo eleitoral como eleitor, né? Numa fase em que a abstenção cresce no país, em São Paulo mesmo foi de 27%, salvo engano, a abstenção, o Lula emite um sinal errado ao invocar o fator etário, e de fato ele não tem a obrigação de votar pela idade, está com 78 anos, e com essa idade ele pode se abster de comparecer à sessão eleitoral, mas ele passa um sinal equivocado. É o presidente da República, precisa valorizar o processo democrático, sobretudo ele, que sofreu aí, no início desse seu terceiro mandato, uma tentativa de golpe de Estado. Então, é um sinal equivocado, um sinal errado. A Janja tinha antecipado essa possibilidade na véspera, uma evidência de que foi uma decisão refletida e tomada de forma amadurecida, né? Ela tinha dito que o presidente só vai, ontem, numa entrevista que ela deu ali a alguns repórteres, ela tinha informado que o presidente só vai voltar a despachar no Palácio do Planalto na semana que vem e tinha levantado essa hipótese dele não ir a São Paulo, mas ela mencionava que ele tomaria essa decisão, que não iria, se houvesse orientação médica. Agora, o Palácio informa que, com orientação, sem orientação, o Lula já decidiu que não vai, né? Antes mesmo de fazer de submeter a terceira rodada a quarta rodada, aliás, de exames, ele fez ressonância magnética no sábado, no domingo, na segunda-feira. Agora, a próxima rodada será a quarta ressonância magnética que se submeterá o presidente. E antes disso, ele já disse: não vou nem para votar. Acho que é um sinal equivocado.